Um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Acho que esse meio de orar é melhor do que o antigo. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza que eu já dispunha e não apreciava. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada, tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava quando tanto corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar os outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência finita, tanto com o intuito de agradecer pelo que possuí, por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir bênçãos e mais bênçãos. Pode ser útil para cada leitor desse livro fazer o inventário de seus atos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor. Interessante essa ideia dele de fazer os ativos intangíveis que ele não pode ver, né? As coisas que a gente tem, às vezes a gente fica sonhando, pensando, imaginando, e às vezes a gente já tem acesso a isso, como ele fala aqui, né? Que ele nunca foi acometido por uma grande doença, que ele contava com uma mente equilibrada, coisas que muita gente não tem. Então ele agradece por todas as coisas boas que no caso aconteceram com ele, e ele fala lá atrás, lembra? Que ele já se via em posse de tudo que ele queria e gostava. Então, hoje de manhã até eu li uma frase, eu não me lembro se foi num artigo ou se foi num vídeo, mas ela falava assim: a pessoa que ela não é feliz com o que tem agora, ela nunca será feliz com o que ela deseja. Então, a gente tem que aprender a agradecer e ficar grato pelo que a gente tem. E pouco a pouco vamos crescendo, melhorando e atingindo nossos objetivos. É só você olhar, sei lá, depende da sua idade, mas olha 20 anos atrás, 15, 5, 10, há 2 anos atrás, o que você tinha, o que você tem agora, como você era, como você é agora, as coisas como vão melhorando. Então, preste atenção nisso. Às vezes a gente se esquece de agradecer o que tem e fica imaginando lá na frente o que vai ter, mas sem ser grato pelo que tem agora. Então, a dica do nosso amigo Napoleon Hill. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado de constante pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos dos seus outros eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando os seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr na sua nascente na montanha. Olha só. Que os pássaros e animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento. Que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos. Que após um movimentado verão vem o inverno de calmaria. Que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 29 chegar. Que, na verdade, somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente. E isso porque os homens preencheram suas mentes com medo. A observação e o medo em caixa alta, né? E aqui grifado para mostrar que o medo é o que nos aprisiona, como ele já tem falado
lá desde o começo. A observação mais simples dos fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro. Mas primeiro, ele ou ela tem que mudar a natureza de suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé, em caixa alta também, é a única força verdadeira pela qual o desejo pode ser transformado em uma crença. E por sua vez, a crença transmuta-se ou se transforma em realidade. É exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção do real benefício que qualquer um pode experimentar, simplesmente usando de uma forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso sim é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente pode ter até um desejo de ter, ser ou fazer algo, mas as nossas crenças, que é o que está realmente enraizado, é o que vai ditar o nosso ritmo. Enquanto a gente fica, por exemplo, em um ambiente que te limita, com pessoas que você não quer ser e não quer se associar, mas por alguma convenção do mundo você tem que ficar ali, ou porque você tem medo de sair do seu trabalho, ou porque talvez precisa de uma segurança para dar um passo a mais, você acaba absorvendo o teu ambiente. E isso é o que acontece. Isso aqui são as tuas crenças limitantes, os paradigmas, aquilo que você foi criado e alienado para ser e fazer. E aí é muito importante que tenha o desejo ardente. Lembra que ele fala desejo ardente? Independente do que está acontecendo ou não, das dificuldades, dos problemas, dos ventos contrários, funcionem. Por exemplo, um avião ele não precisa de vento a favor para decolar, ele precisa de ventos contrários para ganhar tração e ganhar altura. Depois ele entra lá ele se estabiliza. Mas é só um exemplo que os ventos contrários não impedem de decolar. Na verdade, até ajuda. Mas é para alguém que entende de aerodinâmica e de aviação. A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pela qual a energia elétrica fazia a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência de suas descobertas trouxeram para a civilização teriam permanecido como segredos da natureza. Ele encontrou-se com o fracasso temporário por mais de 10.000 vezes, antes de finalmente conseguir arrancar o segredo da natureza. Até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria, e mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior, no campo da física, do que qualquer modo. Isso é verdade, né? Qualquer outro homem que já viveu, e por isso ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, suas realizações por si mesmas revelam esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou para uma mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo que um homem ou uma mulher acredita ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. Então, quando ele vira um desejo ardente mesmo que pequeno, com grandes dificuldades, grandes coisas, grandes ventos contrários, ele já virou uma semente de algo. Antes de ele frutificar, de crescer, de aparecer, ele já foi plantado uma semente. É como criar um canal na internet, como criar uma rede social. Você planta a semente, começa a regar, cuidar. Primeiro planta no terreno certo. Às vezes você tem um pacote de semente com várias opções. Você acaba plantando nas pedras, no concreto. Tem até a passagem bíblica, né? Nos espinhos, nas pedras ou na terra fértil, né? O importante é que você plante a semente também no local certo.
como ele falou aqui, ó, não há nada dentro da razão que é impossível para o homem ou mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que um homem ou uma mulher acredita ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. É importantíssimo repetir isso. Que tudo que um homem ou uma mulher acredita ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro para ele, dentro da sua mente e da sua vida. A partir do momento que ele começa a focar naquilo e achar modos para chegar nesse objetivo, começa a se tornar realidade. Uma oração é a expressão do pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis, outras vezes expresso silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é um fator determinante para a oração funcionar ou não. Eu vou até grifar isso aqui, que neste livro não está grifado. Só aqui para eu lembrar do parágrafo. É muito importante que você faça isso também. Pegue informações importantes, frases importantes. No outro livro eu tenho bastante coisa grifada e anotada, mas nesse aqui digamos que estamos desbravando na área de escrever no livro, esse aqui. Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita. Um modo pela qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé, em caixa alta novamente, aparentemente abre o meio para um sexto sentido, por meio do qual pode se comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os nossos 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem para sua ajuda, e ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir. É um anjo da guarda que pode abrir para você, sempre que quiser, a porta do templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais próxima que eu já cheguei de algo que se possa chamar de milagre. E ele aparece dessa forma, talvez porque não entende exatamente o método pelo qual esse princípio funciona. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira, ou uma inteligência que permita cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem, que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho esse conhecimento porque eu experimentei. Por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer um inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. Então ele faz uma reflexão anual e vai anotando tudo que ele conseguiu, tudo que ele se desenvolveu, tudo que ele melhorou, tudo que ele criou, tudo que ele fez. E nesse sentido, então, é que as coisas acontecem. Ele faz uma revisão, vê se está de acordo com seus objetivos e com seus planos. Se não está de acordo com objetivos e planos, ele reescreve e traça novamente as metas para chegar a um próximo objetivo. A gente se vê no capítulo 3.